Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Que Deus em Cristo nos abençoe muito para o louvor da sua glória. Eu estou aqui em Anápolis, na casa do meu sogro, indo para Caldas, para a conferência da Atos 29, por isso o cenário. Mas vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Hoje vamos meditar em Hebreus capítulo 13. Amado Senhor, muito obrigado pelo dia. Peço ao Senhor que em nome de Jesus fale ao nosso coração pela Tua palavra e nos ensine, ó Deus, a temer sempre o Teu nome. Continua cuidando de nós nesse dia e em tudo que formos fazer. Abre os nossos olhos do coração, da mente, para compreendermos a beleza de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, então, em Hebreus capítulo 13. Então, diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração firmado na graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. E assim a gente termina o livro de Hebreus. E vamos para algumas observações aqui desse capítulo. A gente percebe que as implicações práticas aqui, meus irmãos, da lealdade perseverante são uma vida equilibrada nas áreas pessoal, conjugal
e também comunitária. Na área pessoal, a gente vê aqui que essa lealdade perseverante iria produzir na vida dos crentes um amor e uma preocupação sincera com outras pessoas, né? Refletido aqui na hospitalidade, também lembrando daqueles que sofrem por causa de Cristo, não porque são criminosos, né? Os que sofrem maltratos, como se nós mesmos sofrêssemos no lugar dessas pessoas. Além disso, a gente vai ver que a lealdade perseverante iria produzir também uma vida de pureza sexual antes e depois do casamento. Ele vai dizer que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, é algo que nós precisamos cuidar com, com muito cuidado, que é do nosso casamento, do nosso relacionamento sexual, né? E manter a pureza desse relacionamento aos olhos de Deus. Além disso, a gente vai ver que a lealdade perseverante deveria produzir também uma vida de contentamento na segurança que Jesus provê. Seja a vossa vida sem avareza. E hoje a gente vive nesse mundo avarento, idólatra, onde os homens correm muito mais atrás do dinheiro do que atrás de Deus e que fazem tudo para ter um pouco mais, mesmo que seja sonegando imposto, né, emprestando dinheiro a juros e tantas outras coisas. Devemos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que devemos nos contentar com as coisas que temos, porque o Senhor jamais vai nos deixar e nem nos abandonar. Que promessa fantástica, né, irmãos? Além disso, a lealdade perseverante também deve produzir espírito de corpos, né, em torno da pessoa de Cristo e sua graça e não do legalismo judeu. Esse espírito de corpos que eu falei aqui é o espírito de equipe, né? Devemos estar juntos aí, né, em torno da pessoa de Jesus, da sua graça e não do legalismo judeu, como a gente já viu na carta aqui, na carta aos Gálatas, na carta aos Colossenses. Essa lealdade perseverante da igreja significaria apreço pelo ensino e também pelo exemplo dos seus líderes mortos, uma vez que Cristo será tão justo agora como foi então. Além disso, significa também lealdade doutrinária, em vista dos privilégios da graça. Já que fomos alcançados pela graça, devemos andar na graça e não mais na lei. Tá bom? Além disso, essa lealdade perseverante iria significar aceitar a vergonha associada com Cristo em vista dessa nossa cidadania celestial. O versículo 11 a 14 vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre o Santo dos Santos, como pelo sumo sacerdote, os animais eram oferecidos como oblação pelo pecado, tinha o corpo queimado, mas aí ele vai falar de Jesus, que para santificar o povo também foi sacrificado fora da porta e devemos sair ao seu encontro, à direção dele, levando a nossa vergonha, né? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, essa lealdade perseverante significa aceitar, sim, passar por vergonha, mas uma vergonha associada com Cristo, irmãos, né? Em vista dessa cidadania celestial que Ele proporcionou para nós. No versículo 15 e 16, para mim, dos versículos mais lindos, né, da Escritura, mostra que essa lealdade perseverante significa agora uma oferta contínua de louvor a Deus por meio de Jesus e um compartilhar também das necessidades dos santos, né, dos irmãos. Por meio de Jesus, é sempre por meio dele, pois ofereçamos a Deus. Então, todo oferecimento de culto, de adoração, de louvor é feito a Deus por meio de Jesus constantemente, porque é sempre, e ele é um sacrifício de louvor. Não oferecemos mais um sacrifício morto, um sacrifício de um animal, não oferecemos mais um sangue no altar, oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração. E esse louvor, ele não é artificial,
ele é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Ele é o resultado, ele é a resposta a um coração transformado pela graça de Deus. E o versículo 16 vai dizer: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ele coloca aqui a prática do bem, meus irmãos, e a cooperação como sendo um sacrifício que nós oferecemos a Deus e que Deus se agrada. Né? Novamente, não estamos no antigo sistema, estamos no novo sistema, né? Estamos na nova aliança, onde o sacrifício que se exige é o sacrifício do louvor e o sacrifício do amor. É isso que deve guiar, nortear a nossa vida. E a lealdade perseverante significa também submissão aos líderes espirituais. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê? Porque velam pela vossa alma como deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedeçam seus pastores, obedeçam os líderes espirituais. Claro que toda obediência ela não é irrestrita, ela não é absoluta, né? A gente obedece até o ponto em que os nossos líderes eles se mantêm fiéis às Escrituras e à palavra de Deus, porque a nossa submissão maior é a Jesus e a sua palavra. Agora, se o líder está de acordo com as Escrituras, é necessário que a igreja obedeça e se submeta a eles. Pastor, mas meu líder não se submete a Cristo, tem ensinado heresias, tem feito muitas coisas erradas na igreja. O que é que eu faço? Saia dessa igreja e vá para outra. É muito simples. Né? Não fique numa igreja onde a palavra de Deus não é pregada, não é ensinada. Né? Então, mas quando você encontrar uma igreja séria, bíblica, né? Então você deve sim se submeter à autoridade dos guias ou dos líderes que Deus colocou sobre a sua vida. Tá? E isso é importante para que eles exerçam o ministério deles com alegria e não gemendo, porque isso não é proveitoso nem para o próprio guia, nem para o pastor, como não é proveitoso para a própria igreja. Né? Então é importante a gente ter esse tipo de discernimento. Aí agora do versículo 18 em diante, nós temos o epílogo aqui, onde o autor ele pede para si mesmo que os leitores orem por ele, né, para que ele mantenha um testemunho positivo e tenha a oportunidade também de visitá-los. E eu acho isso sempre lindo, porque o líder não está acima dos outros no sentido de impecabilidade. Né? Os líderes eles precisam da oração da igreja, né, para que eles se mantenham no caminho da boa consciência, do bom testemunho, da ousadia para poder pregar o evangelho. Né? Então isso é muito importante. Além disso, a oração do autor por seus leitores é que eles desfrutem da capacitação do poderoso Deus da ressurreição, de forma que realizem a sua vontade para a glória de Cristo. Esse versículo 20 e 21 é fantástico. Diz que o Deus da paz, o nosso Deus, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, que é quem? Nosso Senhor, mas ele não é só o nosso Senhor, ele também é o grande pastor das ovelhas. E pelo sangue da eterna aliança, ou seja, pelo fato de vocês estarem inseridos nessa eterna aliança, nessa nova aliança, nova, nesse novo momento de vida, né, que somente Ele, o Deus da paz, vos aperfeiçoe em todo bem. Olha que coisa linda. É Ele que faz isso. Para quê? Para que possamos cumprir a sua vontade. E como isso acontece? Como isso será possível? Quando Ele operar em vós, isso é, dentro de vocês, o que é agradável diante dEle. É uma transformação interna, muito mais do que uma transformação externa. Vida cristã não é behaviorismo, não, é salvação mesmo. É transformação interna do coração, da alma, que acaba trazendo um reflexo externo para aqueles que caminham com Cristo e confiam nele. Né? Então, ele faz isso operando em nós, o que é agradável diante dele, mas ele faz sempre por meio de Jesus, que deve receber a glória por uma vida santa, transformada, né, que aponta para Deus. E então, já no encerramento, o autor
pede que os seus leitores acatem as suas exortações, as suas ordens. Ele fala aqui da promessa do autor visitá-los com o recém-liberto Timóteo, e você pode perceber como isso aqui, meus irmãos, é tão paulino. Parece muito o apóstolo Paulo falando aqui no final dessa carta de forma mais clara possível. Ele fala de Timóteo, ele fala sobre exortações, ele fala novamente sobre a questão da, da glória de Deus por meio de Cristo, que é um tema bem paulino também, né? E principalmente o fato de Timóteo ser citado aqui, né, pode sim apontar para Paulo como sendo o autor de Hebreus. Ele diz: saudai todos os vossos guias. Veja só, não tinha um guia só entre os irmãos, tinham vários guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Olha, a Itália aqui também pode apontar para a questão de Paulo como sendo seu autor. A graça seja com todos vós, que também é uma forma como Paulo termina a maioria das suas cartas. Então é isso, meus irmãos. Vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe muito, para o louvor da sua glória. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe.